dando sequência à série expositiva. Vamos abrir no capítulo 2, de 1 a 20. Os irmãos mantenham aberta a sua Bíblia, porque em um determinado momento nós vamos fazer a leitura do texto. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a bênção que o Senhor nos dá de estarmos aqui, trazidos pelo Senhor. O Senhor conhece as nossas dificuldades, em particular a dificuldade desse que fala, porque em muitas ocasiões da minha vida eu nem mesmo me sinto digno de ser chamado teu servo. Mas peço que o Senhor, de forma muito particular, ilumine a minha mente, o meu coração, de forma que eu possa trazer aos nossos irmãos e a mim mesmo aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração nesta manhã. Abençoa-nos dessa forma, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você está dando para ver aí bem? A claridade ali atrapalha um pouco. O nome desse sujeito aí é Randall James Hamilton Zwing, mais conhecido como James Randi. Esse personagem é polêmico, a beça. Ele é uma pedra no sapato dos picaretas, embusteiros. Ele é cético com relação aos fenômenos paranormais. E ele fez disso praticamente que a vida dele. Ele vive disso. Vive de criar problema para essas pessoas. Os mais antigos aqui certamente lembram do Uri Geller, não lembram? Um cara que entortava a faca, ia no Fantástico, entortava a colher, aquele sem vergonha do Uri Geller. E tinha um outro camarada chamado Thomas Green Norton, que dizia que tinha umas luzes extradimensionais e tal. Esse camarada, esse James Randi, ele dirige uma fundação chamada Fundação James Randi. Ele leva o nome mesmo da fundação, o nome dele. Ele criou um desafio chamado de Desafio Randi. O desafio é o seguinte: ele pegou esses caras, tipo Uri Geller, Thomas Green Norton, e convidou esses caras e disse: olha, tá bom, você tem fenômenos paranormais, você é paranormal, vem aqui na minha fundação e nós vamos fazer a experiência com você, mas de forma controlada, com parâmetros científicos. Lá, bom, colocar tudo. E ele não fez só o desafio, ele ofereceu $1 milhão para quem conseguisse comprovar uma experiência paranormal lá na Fundação Randi. Ele lançou esse desafio em 2002. E ele disse que, quando ele lançou o desafio, que o desafio ia terminar em 2010. O desafio continua até hoje. Ninguém ganhou esse $1 milhão. Nenhum desses caras. E ele continua fazendo desafios assim. E ele faz disso aí o modo de vida dele, e ele faz algumas apresentações. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma apresentação que ele fez num programa chamado Tonight Show. Os irmãos que tiveram assim, uma coisa de nojo, de sangue, não precisa se preocupar, tudo que vocês vão ver é tinta. Mas eu queria mostrar o vídeo dessa apresentação do James Randi nesse programa. Pode passar o vídeo. Okay, I want to point out again for the people who just might have joined us. For the people who might just have tuned in, a little word of warning here. If you have a queasy stomach, the sight of blood... For the people who might just have tuned in, a little word of warning here. If you have a queasy stomach, the sight of blood bothers you, we suggest you don't watch this. This is James Randi, who's going to give you an idea of what the psychic surgeons in the Philippines actually do on people who go down there and pay good money. You all set? Indeed. All right, we have our patient. It's all yours. Okay.
Now, this is the time to look away if you need to, because it's going to get a little gory from now on. The psychic surgeons of the Philippines are, how are you feeling, Sandy, okay? Everything's fine. They're pretty heartless folks. They just don't much care for the feelings of people. They don't certainly care for their health at all. And, of course, they're not in any way trained to do this sort of thing. They just put on an act as if they are trained. Now, what you're about to see is a bare-handed operation which appears to take place by actually penetrating the body. Believe me, what you're seeing is strictly special effects. It's sleight of hand and nothing more. And this is the way it looks. Catch anything that gets down there. We don't get it on your trousers if we can help it. Let me see. This is terrible. It's getting worse and worse. Wait a second now. Oh, no, that doesn't come out. A bonus. That's a bit better. Just a second. Just 1 second now. It may be better for you. You don't feel any better? And the strange thing is, after this operation is all over, now mind you folks, I want you to bear in mind, please, that people are showing this as if it were really serious, as if it actually did take place, and as if surgery were really performed. People do this, they go to the Philippines, they spend their money, and they frankly return home, in most cases, to die. It's a little bit funny to watch it perhaps, and you say, gee, I know it's play acting. But it's not play acting when they go, by the tens of thousands every year. Sanford, I want to thank you for being a wonderful volunteer. I think you deserve a round of applause for that. Thanks very much. I'll get you putting away. Thank you so much. Sanford, thank you. Thanks, Tom. James Rand. Sanford Bob. Fez um trabalho sensacional e a vida dele, nesse aspecto, ajudou muito. Guardadas as proporções, nós cremos, adotamos como regra de fé e prática. Passa o slide. Nós adotamos como regra de fé e prática um livro cheio de relatos sobrenaturais. Tem muita coisa na Bíblia sobrenatural.
Nós conhecemos a história de Gideão com o orvalho, que ora molhava o orvalho, ora molhava a terra, ora molhava a lã. Elias orou, fogo desceu na frente dos 450 profetas de Baal. Josué orou, o sol parou. A multiplicação dos pães com Jesus, a ressurreição de Lázaro. Tem tantos milagres na Bíblia, tantas coisas sobrenaturais. E muitos céticos, em relação à paranormalidade, tentam fazer a analogia entre a nossa fé e aquilo que a gente viu com James Randi. Esses embustes, essas mentiras. Mas isso não nos afeta. Em primeiro lugar, a Bíblia nunca foi objeto de discussão do James Randi ou com qualquer outro, mesmo que fosse, não nos interessaria. Em segundo lugar, nós cremos que a Bíblia é muito mais do que um livro de historinhas, de milagres. A gente entende a Bíblia como palavra de Deus escrita. E, portanto, os seus relatos são, para nós, verdades inquestionáveis. É assim que a gente crê. Contudo, crentes sérios, têm muita preocupação nos nossos dias. E encabeça a lista das preocupações as novidades trazidas por certos picaretas que se dizem evangélicos. E a gente não precisa de ter muito esforço. Se você ligar a sua televisão, vai aparecer um monte de imagem, um monte de programa, com gente sendo curada, expulsando o demônio, e muita coisa assim. Em nome da igreja renovada, com renovação que não para de se renovar, o meio evangélico tradicional sofre por 3 razões principais. Em muitos aspectos, a Igreja de Jesus tem sido levada para caminhos paralelos ou similares a esse que a gente viu do James Randi. De gente fazer cura durante os cultos, expulsar demônios e fazer esse monte de besteira. E a gente muitas vezes acredita nisso. A reação a esse tipo de conduta por crentes tradicionais é vista com maus olhos pelos renovadores. Eles entendem que é frieza espiritual, é conformismo, e a gente não quer uma igreja viva. Para evitar confronto, muitas vezes os crentes tradicionais calam a sua boca e deixam a coisa, vou deixar como é que está, para ver como é que fica. E aí, meus irmãos, considerando esse aspecto, no meu modo de ver, tenebroso da banalização do Evangelho, a gente precisa examinar alguns detalhes. Eu queria passar para o próximo vídeo. O próximo slide. E aí uma pergunta. O que é o sobrenatural? Meus irmãos, eu procurei na internet um negócio para mostrar esse ponto do sermão. Eu não tinha material, aí o que eu fiz? Liguei ontem para a Rosinha, ela mandou esse retrato do Fábio. Mandou esse retrato. Eu só não sei se é um retrato antes dele casar ou da noite de núpcias. Depois vocês perguntam para a Rosinha para saber. É do retiro. Ele está dizendo que é do retiro. Gente, o termo sobrenatural, ele apareceu no início da Idade Moderna. Ao contrário do que é considerado normal, natural, em geral essa expressão significa aquilo que não se admite ou é suposto não admitir explicação científica. Você não consegue explicar cientificamente um fenômeno sobrenatural. Por isso é chamado de sobrenatural. Você vê que é difícil mesmo saber o que a Ariane e a Célia fizeram para o Fabinho sair assim. Né? Não dá para explicar. Mas na filosofia, na ficção, o termo é praticamente associado com paranormalidade, com religião, com ocultismo e com horror. E a gente fica muito preocupado quando fala do que é paranormal, do que é fora do normal, o que é sobrenatural. Em geral, as explicações sobrenaturais pressupõem a existência de algum tipo de realidade ou paralela ao nosso universo ou superior ao nosso universo.
Seria então nessa instância superior ou paralela que os fenômenos sobrenaturais ocorreriam. E os que estudam um problema, meus irmãos, vocês vão ficar pasmados, mas eles classificam o nosso Deus, o Deus que nós estamos cultuando hoje, como mais uma deidade comum, como qualquer outra que a mente humana possa inventar. E muita gente pensa assim. E classifica a nossa fé evangélica assim, muitas vezes ajudados por esses que fazem esse tipo de fenômeno. Mas a gente está trabalhando com um exame expositivo do livro de Lucas. A gente precisa usar uma pesquisa acurada. E pensando nisso, nós vamos ler o texto do livro de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Está projetado aí para quem não tem Bíblia, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares, e a gente termina junto no último versículo. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus irmãos, o texto que a gente acabou de ler mostra uma manifestação sobrenatural. Na verdade, a mais significativa da Bíblia. E a razão é muito simples. Do Gênesis, no Velho Testamento, ao Apocalipse, no Novo Testamento, a Bíblia aponta para Jesus. E ele é exatamente o centro da história. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, para vocês aqui, o lado esquerdo do eixo, depois de Cristo. Assim que a história se divide, exatamente em Cristo. Eu já li esse texto aí inúmeras vezes. Eu tenho 64 anos. Eu não me lembro de uma noite de Natal, um culto de Natal, em que esse texto não tivesse sido lido. A gente repete esse texto ano a ano, no dia 25 de dezembro. Mas o legal dessa série expositiva é que a gente extrai detalhes que passam despercebidos muitas vezes numa leitura
menos atenta ou mais emocionada, né, do texto. O texto começa com uma expressão, naqueles dias. Essa é uma expressão que parece ser contrária àquilo que Lucas diz logo no início, se você virar sua Bíblia aí numa página, no capítulo 1, versículo 3, Lucas diz que vai fazer uma pesquisa acurada, uma acurada investigação de tudo desde o princípio. Lucas 1,3 diz isso. Esse naqueles dias parece ser uma coisa meio que está no ar, porque parecem incompletas as informações do texto, não dá para colocar muito bem na história. Inclusive há uma discussão em relação a as coordenadas temporais, porque o texto diz assim, no versículo 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. E no versículo 2, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Por que há discussão? A discussão é porque Quirino, segundo a história secular, governou a Síria entre 6 depois de Cristo e 12 depois de Cristo. O nome dele era Públio Suplício Quirino. Ele era cônsul no ano 12 depois de Cristo. E só foi colocado como governador depois do banimento de Arquelau, no ano 6 depois de Cristo. Ou seja, não poderia haver contemporaneidade entre o decreto de César Augusto e o governo de Quirino. Eu fui atrás da resposta, meus irmãos. Assim, eu posso garantir para vocês que há explicações convincentes a respeito do texto, e essas explicações dão autenticidade ao texto bíblico, inserindo o texto bíblico na história secular. Mas para entrar nessas explicações, eu precisaria entrar aqui em análise de grego e análise do posicionamento de Quirino no governo naquela época. Eu não queria perder tempo com isso, porque não é o objetivo da palavra de hoje. Mas eu tenho material. Os irmãos que se interessarem, eu passo com prazer, passo por e-mail o que eu obtive lá, e posso garantir para vocês que as respostas são realmente convincentes. Nos versículos 3 a 7, o texto continua com um texto menos controverso. Por quê? Porque no Oriente, naquela época, o conhecimento a respeito da linhagem da família, da estirpe da família, era obrigatório. Todo cidadão sabia de que família vinha. E era comum, naquela época, os governantes fazerem recenseamentos buscando as linhagens, porque facilitava os registros. Vale lembrar que naquela época não existia o IBGE, não existia esse número de recenseadores, não existia computadores. Então, os governantes facilitavam isso usando a linhagem das famílias. Então, isso era comum. Então, esse texto, de 3 a 7, ninguém discute. E o texto avança, o que nós já lemos muitas vezes nas noites de Natal, e vai mostrar que lá em Belém se dá uma série de eventos sobrenaturais, fantásticos, absolutamente extraordinários, inexplicáveis ao senso comum, e nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer na cruz, para pagar o meu pecado, o pecado de cada um de vocês, aquilo que a gente faz que não agrada ao Senhor. Foi esse Salvador, anunciado pelos anjos, que morreu na cruz para nos salvar. O texto maravilhoso de Lucas, porque a gente, quando lê esse texto, especialmente na noite de Natal, a gente fica embevecido com a beleza do texto, a beleza do fenômeno. Eu gostaria muito de estar naquela noite lá, ser um pastor daquela noite, mas não estava. Mas gostaria muito de estar lá. Mas esse texto vem sendo tratado pelos homens, e vocês sabem, homem é homem, não tem limites. Estraga tudo, sempre que pode estraga tudo. E aí a gente encontra uma série de erros, porque quando chega em outubro, começam propagandas desse tipo. Passa o próximo slide. Está aí. Papai Noel, a fantasia. É Papai Noel da Coca-Cola. Eu também creio em você.
Você crê no Papai Noel? Eu também creio em você. Sou Papai Noel. Você crê em mim? Eu também creio em você. Ajuda o Papai Noel a repartir o espírito de Natal. Jesus não está aí. Passa o próximo slide. Sabe, se não estiver dando para ver aí, isso é uma árvore de Natal com brama. É uma árvore toda enfeitada de Natal só com lata de brama. Isso é estupidez, meus irmãos. Isso é estupidez. Próximo slide. Isso é loucura. Nesse Natal não como o presépio. Torne-se vegetariano. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com Jesus. Mas as pessoas mandam esse tipo. Eu, quando estava preparando esse estudo, eu passei pela internet, e isto aqui é o que eu posso mostrar. Existem coisas que estão na internet divulgadas, com motivos de Natal por trás, ou com um chapeuzinho de Natal, que vocês não acreditam que alguém possa passar aquele tipo de mensagem numa ocasião como o Natal. Isso é o que eu posso mostrar. Mas, claro, ninguém aqui é criança, porque as crianças desceram. Todo mundo sabe que a última coisa que se prega no Natal é o nome do Senhor Jesus. O que a gente trata disso? Isso aí não é surpresa. Isso aí é exatamente o que se espera de um mundo ímpio, longe da verdade, que não tem, que esquece de Jesus, muitas vezes nem ouviu falar de Jesus. E a gente tem uma preocupação muito maior, porque no nosso meio evangélico tem gente inventando moda. Tem gente inventando moda. E o pior é que os nossos irmãos que inventam moda não esperam outubro, não. Eles inventam moda o ano inteiro. E aí você vê coisa desse tipo assim. Passa o próximo slide. Você vê esse negócio o ano inteiro. Na televisão, em propaganda, gente convocando para culto de cura, culto que você vai comprar sua casa, você vai levar um saquinho de cimento, você vai sair com a sua... eu levar vários sacos de cimento, que eu vou ter várias casas nesses cultos. As pessoas fazem isso o ano inteiro. E são ditos crentes evangélicos. Infelizmente, meus irmãos, a gente, entre nós, aqui, também, de vez em quando a gente pisa na bola. Certo dia, numa conversa com um jovem aqui da igreja, não vou dizer o nome, evidentemente, ele me disse que andava tendo visões. Meus irmãos, eu repreendi na hora. Repreendi na hora e com a precisão de quem realmente entende o que a palavra de Deus diz. Eu agi dessa forma porque, sem querer limitar o poder de Deus, eu tenho plena convicção de que a gente não necessita mais de visões, de aparições, de coisas espetaculares. Não necessitamos mais disso. E olha, eu, sem qualquer intenção de imitar o James Randi, eu faço um desafio. Eu desafio qualquer um que diga que tenha visões e fala cara a cara com Deus, a relatar com a precisão de Lucas, a certeza dos discípulos, a firmeza dos apóstolos que iniciaram a igreja, a clareza do apóstolo Paulo, um recado, uma mensagem, ou qualquer outra manifestação, e que ela se cumpra. Eu desafio que isso aconteça. De qualquer um que diga que tenha visão. Porque normalmente é aquele negócio, aconteceu a visão, apareceu, mas você não explica nada. Irmãos, quando eu escrevi essa mensagem, eu esperei que Deus me desse um sinal de que eu não deveria falar isso hoje aqui. Eu escrevi essa mensagem às 23 horas e 35 minutos da noite do dia 27 de janeiro. Essa frase
Esse desafio eu escrevi no dia 27 de janeiro, às 23h35. E vou confessar para os irmãos, fiquei com um certo temor no coração. Eu andava sozinho e ficava assim, preocupado, será que Deus vai... Se eu tivesse uma visão, eu diria para vocês, olha, tive uma visão, não apareceu nada. Meus irmãos, Deus sabe, porque Ele sabe todas as coisas. A minha intenção não é destruir, não é aparecer, não é desfazer. O que eu tento fazer aqui é procurar dar o melhor do que eu tenho, para que a gente continue louvando e bendizendo a Deus, o Deus que colocou fé nos nossos corações, foi Ele que colocou, nós lemos isso no texto bíblico hoje, na introdução do culto, foi Ele que colocou isso nos nossos corações, foi Ele que fez isso, e fala conosco através da sua palavra escrita. Deus fala conosco através da sua palavra escrita, Deus fala conosco através da pregação, Deus fala conosco através da conversa com irmãos uns com os outros. É assim que Deus fala, não de outra forma. Interessante que naquele dia, eu saí de casa de manhã para comprar o pãozinho para tomar o café. Os irmãos sabem que eu estou desempregado. Mais um felizardo desse governo maravilhoso, que tem nos ajudado bastante, afundando o nosso país, e eu sou mais um desempregado. Então, eu saí de casa para comprar o meu pãozinho e fui orando enquanto dirigia. Tem gente que diz que não pode orar de olho aberto. Eu estava orando de olho aberto, pedindo a Deus que me desse um trabalho, ou me fizesse me submeter à vontade dele, seja qual fosse. Engraçado, quando eu voltei para casa, com um pãozinho comprado, eu tomei o café e fui rapidinho para a natação, porque eu estou fazendo natação, estou fazendo um exercício aeróbico, porque vem o retiro, o futebol do retiro, eu quero ser artilheiro outra vez, então eu estou fazendo natação para ter um exercício aeróbico para respirar melhor no campo. E aí, quando eu voltei da natação, a Gilza me passou um recado de um colega me chamando para um trabalho. Meus irmãos, o que foi que aconteceu entre a hora que eu orava e a hora que eu recebi a notícia? Nada é a resposta. Nada. A resposta é nada. Simplesmente Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo que eu oraria com fé, dada por Ele mesmo, no início daquela manhã do dia 27 de janeiro, e mais tarde eu receberia a notícia da resposta da minha oração. Foi só isso que aconteceu. Deus não se lembrou de mim. Deus não se lembra de ninguém, sabe por quê? Só se lembra de alguém quem tem passado. Deus não vive passado. Deus é eternidade. Deus vive seu presente e seu futuro. Deus não tem passado, Deus não se lembra. As coisas não acontecem porque você move ou porque você mexe. Irmãos, a gente precisa simplificar. Para mim está muito complicado compreender um Deus que seja movido de um lado para outro, com oração daqui para lá, que mexe aqui, que agora vamos nos concentrar, agora vamos nos ajoelhar, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer jejum, vamos... Meus irmãos, está complicado para mim entender um Deus assim. Um Deus que aparece de forma especial para alguns dos seus filhos, para outros não. Deus que se manifesta de forma maravilhosa para alguns. Meus irmãos, é difícil compreender um Deus que mesmo com esses irmãos especiais, que tem visões especiais, que tem coisas especiais, nunca consegue apresentar de forma clara, inequívoca, solução, métodos, alternativas eficazes para resolver definitivamente os problemas que acontecem na sua igreja, alguns que se arrastam por décadas. Que Deus é esse que se manifesta com visões desse jeito que as pessoas dizem e não traz um negócio lógico e racional para a gente fazer? Precisamos botar a cabeça para pensar. É difícil compreender um Deus que diz
que a sua vontade está estabelecida nas Escrituras Sagradas, nos diz que fala através delas, mas, apesar disso, continua aparecendo em visões, como fez com nossos ancestrais no passado. Meus irmãos, isso não existe. Eu categoricamente digo, não existe. Além disso, meus irmãos, nós, como aqui já vimos, aqueles que são mais místicos, eu faço uma pergunta: por que a necessidade do espetacular? Por quê? Passa o próximo slide. Isso aí é Deus falando com Elias. O texto, 1 Reis 19, 11 a 13, diz assim: disse-lhes Deus: sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, aonde foi que Elias encontrou Deus? No cicio, meu irmão. Sabe o que é cicio? É a brisa. Sabe essa brisazinha suave de uma manhã de primavera? Foi assim que Deus se manifestou a Elias. Esse detalhe é só para dizer que Deus não precisa se manifestar com coisas espetaculares, meu irmão. Não entra nessa. Isso é furada. Mas vamos voltar no texto de Lucas. Passa o próximo slide. Vendo o texto de Lucas, a gente enxerga alguns detalhes, porque na preocupação de ser acurado, ficou o registro de informações claras e cheias de significado. Os pastores, não alguns, todos os pastores viram os fenômenos daquele dia. Todos os pastores ouviram a voz do anjo. Todos os pastores foram encorajados a não temer. Todos os pastores receberam a notícia. Todos os pastores perceberam a multidão da milícia celestial e a ouviram cantar. Todos os pastores viram os anjos ausentarem-se deles. Todos os pastores foram apressadamente encontrar-se com Maria e adorarem o Senhor Jesus. Ali deram seu testemunho e juntos voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, confirmado com seus próprios olhos. Entre aqueles homens, meus irmãos, não existiam pastores especiais, com visões privilegiadas, com poderes sobrenaturais. Eles, todos eles, eram homens, apenas homens, comuns, fracos, provavelmente como nós, cheios de pecados, miseráveis como somos nós, não tinham coisa alguma de especial e todos observaram o fenômeno da mesma perspectiva. É verdade que podemos ter entre nós uma vasta diversidade de dons, exclusivamente para o bem comum de todos. Mas simples assim, meus irmãos, simples assim. Não há espaço para escalonamento de dons espirituais. Não há espaço. E com absoluta convicção no meu coração, eu posso dizer aos irmãos, isto não vem de Deus. Isto não vem de Deus. Conclusões nossas. Texto de Lucas, na sua preocupação de dizer com exatidão
exatidão, acurado, por investigação. O que foi visto, dito, sentido e percebido por aqueles que presenciaram um verdadeiro fenômeno sobrenatural, tem que servir para a gente de fonte de inspiração. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que muitos de nós estão banalizando o Evangelho, nivelando o Evangelho a magias de desqualificados como Uri Geller, Thomas Green Norton, aqueles cirurgiões sem vergonha das Filipinas, que foram desmascarados pelo James Randi. Muitos de nós estão agindo como farsantes, propagando esse tipo de coisa. Segundo lugar, a grande verdade é que os fenômenos sobrenaturais contidos na Bíblia estão ali para a maravilha dos povos, meus irmãos. Estão ali para a maravilha dos povos. As pessoas têm que ler e babar com o Deus que a gente serve. Os fenômenos estão na Bíblia para a maravilha dos povos, para eles que sabem que nós servimos a um Senhor Criador, soberano, Senhor de todos, que manifestou-se a seus servos, mas todas as vezes que ele se manifestou aos seus servos foi sempre, invariavelmente, com um propósito bem definido. Deus nunca se manifestou aos seus servos para ficar, que visão, tive uma visão, mas sabe explicar? Não sei não. Todos os que escreveram na Bíblia, os profetas, sendo letrados, não sendo letrados, sendo reis, sendo vassalos, sendo pastores, sendo o que fosse, registraram o fenômeno porque era a manifestação clara e inequívoca de Deus. Nós estamos brincando com isso, gente. No caso do texto que era para anunciar o nascimento de Jesus, Salvador. Para salvar aqueles que foram escolhidos por Ele, para aqueles a quem Ele, pela soberania dEle, deu fé. E nós fazemos parte desse povo. Terceiro lugar, como a gente viu na experiência com Elias, fica um alerta para esses mais animados. As manifestações de Deus, se acontecerem, não necessariamente são sobrenaturais ou escandalosas, estrondosas, espetaculares, luminosas, como Thomas Green Norton dizia que tinha. Deus pode estar na brisa da manhã, aquela que balança aquele galinho da árvore. Em quarto lugar, vocês podem crer no que eu vou dizer, propagando-se por aí que Deus apareceu dessa ou daquela forma, fazer esse tipo de estardalhaço. Nós não fazemos por dinheiro. Nós, quando eu digo nós, não digo aqueles crentes que eu mostrei lá, que mão na cabeça e tudo mais. Nós não fazemos isso por dinheiro, mas sentimentos não menos obscuros estão no nosso coração. Aqueles caras foram desmascarados pelo James Randi. Nós, muitas vezes, não fazemos por dinheiro, mas fazemos por outros interesses como reconhecimento, proeminência, vaidade e sentimentos dessa ordem. A gente precisa tomar cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Passa o próximo slide. E aí, meus irmãos, a gente pode fechar esse estudo com um convite do apóstolo Paulo, que eu acho maravilhoso. E tem tudo a ver com o que a gente fala no dia de hoje. Paulo diz assim, na carta aos Romanos, no capítulo 12, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça sois salvos. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós precisamos ser uma igreja de fé.
que pregue verdade, que pregue Deus, que pregue salvação em Cristo Jesus na cruz, mas que faça isso com racionalidade e com moderação, porque quando a gente entra nesse caminho de inventar moda, a última coisa que a gente prega é humildade e moderação, que são pilares do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar com isso, essa verdade bem estabelecida no nosso coração. Deus nos abençoe.